O vídeo hoje é sobre a segunda temporada de Tarn e Type. Após se apaixonar pelo cara que mais odiava, acabam ficando juntos, e atualmente completam 7 anos de amor. Type narra que as coisas continuam a mesma, seu namorado Tarn continua grudado nele, e só precisa pedir uma carona, que ele o leva para onde quiser. Type se tornou um médico esportivo. No hospital onde trabalha, o diretor Titi tem problemas com ele, e hoje reclamou porque quase chegou atrasado. Sua colega pergunta: será se é? Porque ele flertou com aquela enfermeira pediatra outro dia. Ele responde que não flertou com ela, nunca se envolveu com ela, além disso, já disse que é comprometido. À noite chega em casa muito exausto, e Tarn, que é muito prestativo, decide fazer uma massagem em seus pés. Type pergunta o que deu nele. Ele acha que só quer agradar sua esposa, e pergunta se ele está muito exausto. Ele responde que sim, o trabalho é bom, mas seu chefe é horrível. Tarn informa que pode fazê-lo se sentir bem, e ele pede para ir em frente, afinal, prometeu que fariam. Enquanto toma um banho quente, ele pergunta no que Type está pensando. Ele está pensando no trabalho. Então ele pede que quando estiver com ele, não pense em mais nada. Após isso, ele pergunta o que ele quer de presente de aniversário de 7 anos. Ele responde que quer que eles fiquem juntos por mais 70 anos. Durante esses 7 anos, nada mudou. Ainda se amam com a mesma intensidade. Durante o trabalho, seu irmão Pitor liga pedindo que ele vá para casa, arrume um tempo, pois ele tem uma surpresa. Em seguida recebe uma mensagem de Type, perguntando quando ele vai voltar para casa. Ele responde que tarde. Vai passar no bar da Pyong mais tarde. Type está passando roupa e seu namorado chega mais cedo. Ele pergunta se ele bebeu ou tomou banho de bebida. Cheira como se tivesse caído em um barril de álcool. Ele pergunta por que está passando suas roupas. Não precisa passar. Type já sabe que ele leva suas roupas na lavanderia. Type se chateia, fala que ele está dizendo isso para ele, depois de ter ficado 1 hora, passando a merda das suas roupas. Quer realmente fazer isso? Vai em frente, não vai mais dar a mínima para ele. No quarto está falando com seu amigo Nó, e ele chega de mansinho querendo fazer as pazes. Type fala que está avisando. Está de mau humor agora, se ele se aproximar novamente não garantirá sua segurança. Tar informa que só não quer que ele se canse, mais cedo talvez tenha falado de um jeito errado, fica exausto só com o trabalho, não se esforce em casa, desculpe por ser imprudente. Type pergunta se ele está o fazendo se sentir culpado por ser um idiota, ficou com raiva porque queria fazer isso por ele. Compraram este apartamento com o dinheiro do seu pai, e é você quem paga as contas de luz, água e o resto. Então só queria fazer algo por ele. Tarn pede para não se esquentar com isso, por favor o perdoe, e depois pergunta se ele o perdoou. Ele responde que sim, mas junto com um chute bem grande. O perdoou, mas lembre-se disso, se ele quiser passar suas roupas, ele vai passar, e se não quiser, não vai passar, e se não quiser se machucar, não suba na cama novamente. Dia seguinte ele agradece pela carona, e pergunta se ele ainda está de mau humor. Ele responde que é porque não ouviu o que ele disse. Type comenta que ele de mau humor, parece uma mulher menstruada, vai fazer o que quiser de qualquer maneira. Dar um beijinho e informa que é tudo o que pode fazer por ele. Tar informa que vem buscá-lo à noite, e essa é sua resposta. Type se pergunta por que seu chefe o odeia tanto. Ele afirma que ele não odeia, mas odeia sua boca. Ele responde que é muito mais educado do que quando era calouro. Ele pede que se algo estiver o incomodando, pode dizer. Ele pergunta por que deveria contar. Tarn questiona que se ele não fizer isso, para que serve o seu namorado, se não contar a ele o que está pensando? Então ele vai contar. Pergunta se ele lembra do colega de quarto do Champ, o que estudou medicina, hoje por um acaso o encontrou no hospital, e é só isso, já contou tudo em seguida. Tarn vai atrás dele, e ele comenta que tá lavando louça, está o atrapalhando. Ele informa que quer ajudar, e Type pede para ele parar de fingir que quer ajudar. Alguém como ele não pensaria em ajudar a lavar pratos. Ele comenta que hoje é o dia de folga deles, pede por favor para fazerem amor. Sabe que ele é vidrado por regatas. E mesmo assim, as usa para seduzi-lo. Ele afirma que não tá o seduzindo, e pergunta se vão fazer isso lá mesmo. Tarn confirma, porém, uma ligação interrompe o momento dos dois. Tarn quer que eles ignorem, mas ele responde que é melhor atender. Ele comenta que é melhor ser importante, ou vai acabar com quem ligou, e é sua irmã Tânia, fala com toda delicadeza. Sim, princesa, porque ligou tão cedo da manhã? Type achou que ele fosse corajoso.
Ela informa que ele esqueceu que tinha que ir hoje lá, deve chegar em 30 minutos. E fica todo triste porque não vai ter o que queria. Type achou que ele queria dar uma bronca em sua irmã. Tudo que viu foi um homem pisando fundo para chegar em 30 minutos. Ele só tem conversa. Tarn pede para ele parar de rir. Pisan comenta: olha quem veio aparecer por lá. Type menciona que ele que deveria dizer isso. Ele informa que descobriu que seu querido irmão estava vindo, então resolveu dar uma passada lá. Ele comenta que ele já é um coroa, mas nunca deixa de procurar problemas. Tarn pede para pararem de brigar, e dizer o porquê chamou eles lá. Pitor está esperando todos chegarem para contar a notícia, então ele informa que vai pedir a Amy em casamento, e todos ficam chocados porque a surpresa era só isso. Tarn pergunta se ele disse para Tanya ligar para eles, só porque ele vai se casar. Sua mãe também fala: sim querido, nem é grande coisa, até tive que cancelar o encontro com minhas amigas, e seu pai teve que cancelar a partida de golfe. Pisan tenta animá-lo, dizendo que seu irmão vai se casar. Tanya comenta que ele e Amy vão se casar, e quando será a vez de Tarn e Type, fica um clima de aflição. Tarn fica deprimido, um tempo. Depois Pitor pede para pararem de falar dele, e dizer quando vai se casar com Tarn. Type pergunta se ele esqueceu que eles são um casal gay. Ele pergunta se casais gays não podem se casar. Ele responde que está bem do jeito que está, é melhor assim. Se algo acontecer, eles terão só que terminar. As pessoas não fofocariam sobre eles. Fala que é assim que ele é. E Tarn sabe disso. Fiat é o líder do time. Elaboraram um plano para vencer a equipe adversária. Após vencer, continua treinando, muito focado. Enquanto isso, Type reclama que sempre que vão à casa dele, voltam tarde, e sempre encontra com seu ex lá. Sua rixa com Pisan não tem fim. Em seguida percebe Tarn de cara amarrada e pergunta qual é o problema. Ele responde que está bem. Ele comenta que estão juntos há 7 anos. Como poderia não saber que seu "estou bem" não existe? Então ele pergunta se podem se casar. Type fala que isso de novo não. Ele comenta que estão juntos mais tempo que Pitor e Amy, só quer dar um passo a mais com ele. Ele pergunta se morar junto já não é dar um passo à frente. Chega, se continuar falando sobre isso, vão acabar brigando, podem continuar vivendo assim. Ele sai muito chateado. Type pergunta se ele já está dormindo. Não disse que deveriam conversar sobre as coisas. Vire-se e fale com ele, embora sua esposa seja inteligente. Ele não é um ser divino, que pode ler sua mente. Vire-se e fale com sua esposa. Sua esposa tá tentando fazer as pazes. Tar afirma que ele deveria dormir. Está tarde. Type pergunta se ele vai se levantar e falar com ele. Ele fala que tá muito tarde, os dois precisam trabalhar amanhã, e não tem nada a dizer. Ele responde que ele está assim desde que saíram da casa de sua mãe. Só diga o que quer. Ele afirma que ele sabe o que ele quer, mas não pode dar isso. É por isso que não quer falar com ele, acabarão só brigando. Ele informa caso ele tenha esquecido, eles dois são homens, e Tarn fala que talvez, é porque não quer, que saibam sobre o relacionamento deles. Type comenta que se não quisesse, não teria o apresentado para seus pais, então diga, por que quer tanto se casar? Ele responde que é porque o ama. Não entende isso? Ele responde que mesmo assim, não há necessidade de declarar o amor deles para o mundo inteiro. Ele afirma que sabe, fora seus pais e amigos, não quer que outras pessoas saibam. Seja no seu Twitter, Instagram ou Facebook, nunca conta a ninguém sobre o relacionamento deles, sobre o que aconteceu hoje, lamenta que não tenha sido sensato. Dê um pouco de tempo, só alguns dias, vai tentar entendê-lo. Ele responde que tudo bem então, tire o tempo que quiser. Type pergunta se ele quer um tempo. Tudo bem, ele conseguiu o imbecil. Dia seguinte escuta Tarn fazendo uma bagunça na cozinha. Ele pergunta quantos ovos ele quer. Type pergunta se ele acha que pode fazer as pazes com ele. Fazendo isso, larga isso. É um homem crescido, mas nem sabe fritar um ovo. Qualquer aluno do ensino médio sabe fazer isso. Está doendo? Sua pele está vermelha. Ele dá um beijinho e comenta que valeu a pena se machucar, então ele o perdoa. Ele responde que mesmo que ele enfiasse a mão na panela, ainda ficaria com raiva dele, então ele tenta fazer isso. Type pergunta o que ele está fazendo. Está tudo bem, deixe que ele faça isso. Pai de Taipei pergunta quando ele vai visitá-los novamente. E não traga o merda do Tarn, da próxima vez que ele for, vai cortar a cabeça dele com um facão. Ele responde que então seu filho vai ser um viúvo. Seus colegas perguntam o que há de errado com Fiat. Ele só faz treinar o tempo todo. Durante o treino, um colega o empurra e ele machuca o joelho, fica desesperado pedindo que a
Enfermeira chame um médico. Afirma que não pode desistir do basquete. O doutor pede para ele respirar mais devagar. Type dar os parabéns pelo novo bar e o bebê. Ele reclama que gastou muito. Está quase falido. Ele pergunta se foi a decoração, mas não, foi sua mulher que tá viciada em compras online. Onde já se viu? Seu amigo não comenta que o tempo passa tão rápido. Eles estão velhos pra caralho agora. Pijé fala velhos o cacete. Tava se referindo a ela? Disse isso na sua cara. Ele responde que não, se refere a ele e seus amigos. E ela sai chateada. Ele afirma que só estava brincando, não pode nem falar sobre a idade. Fala que seu amigo abriu um restaurante. Ele tem uma grande paixão pela comida. Chapa afirma que é melhor ele parar de comer de graça. Está prestes a ir à falência. Ele pergunta que diabos. E Type, seu desgraçado, sempre batia na cabeça dele e chutava sua bunda quando estava irritado. Acabou trabalhando em um hospital, cuidando de pacientes. E tem outra pessoa que não podem deixar de falar dele, tá, né? Claro, o amorzinho de Type. Ele é o melhor dos melhores. Além de ser produtor, ajuda na empresa do pai, seu sogro. Ele abriu uma loja online de instrumentos musicais e toca meio período neste lugar. Quantas formas ele assume? Tão perfeito, espere, ele tem outra. Ele pergunta qual. Ele responde, a que te come todas as noites. Taipei comenta que ele faz um ótimo trabalho, metendo o nariz em seus assuntos. Enquanto isso, Tarn está cantando uma música dedicada a todos os apaixonados. Eles informam Champ, que é solteirão, para olhar o Type. Isso é um homem apaixonado, olhando para o seu amor. Um tempo mais tarde, Type está de bom humor, e vão namorar no banheiro. Ele pergunta se ele o perdoou. Sabe que gosta quando ele toca música, não só gosta, mas ama. Ele pergunta se ele sabe por que concorda em deixá-lo trabalhar duro. É porque sabe que Tar adora fazer isso, e ama quando ele faz o que ama. Ele pergunta se ele sabe o que ele mais ama. Type sabe com certeza, e responde com um beijo bem gostoso. Enquanto isso, Nó já está passando mal de tanta cachaça. Em seguida sente falta dos dois e pergunta ao Champ: onde diabos está Type e Tarn? Suspeita que eles estão se comendo por aí, e acertou. Eles estão muito ocupados no maior love. Type é chamado, pergunta o que estava pensando, ao se intrometer no CPD das crianças. Alguém disse que você assediou uma enfermeira lá. Ele responde que conversar com um paciente sobre os resultados do teste físico significa que foi lá trabalhar. Ele informa que o chamou lá para dar um aviso, e ele insiste em discutir com ele. Suponha que tenha bastante tempo livre para fazer essas coisas. Pense nisso, se a enfermeira relatar à diretoria, a reputação do departamento deles será prejudicada. Se tem um pouquinho de cérebro, reflita sobre isso. À noite vai jogar sinuca com seus amigos, e está muito estressado. Nó pede para ir devagar com a bebida, pois tem trabalho amanhã. Se acalme, bebeu tudo. Qual é o problema com ele? Ele brigou com Tarn. Ele responde que não, é que o hospital inteiro sabe que aquele desgraçado é um papa-anjo, e não tem nada a ver com aquela enfermeira. Foi ela quem mexeu com ele, já tinha rejeitado ela, mas aquele idiota continua no seu pé. Ele não consegue controlar sua mulher e desconta nele. Filho da puta, pede para comprar mais bebida, é por sua conta, e Nó vai na mesma hora, acaba levando ele muito bêbado para casa. Tarn pergunta o que estavam fazendo, por que ele está tão bêbado. Afirma que ele que deveria perguntar, apenas conversaram sobre o que aconteceu no seu trabalho e o chefe babaca dele, mas sabe que toda vez que ele bebe, é porque vocês dois brigam. Qual foi o problema dessa vez? Ele informa que quer casar com ele. Nó pergunta se Taro engravidou, e agora quer um casamento forçado. Certo. Esqueceu que alívio, ele não está grávido. Acha que ele precisa de ajuda. Não é um grupo legal? Estratégias para o maridinho do Type. Seu desejo de se casar será definitivamente realizado. Ele passa uma toalha molhada em seu corpo e pergunta se tem algo que esteja o perturbando. Por que não contou? Ele pega em seu braço e pede para ele o abraçar. Tar informa que é porque ele é assim, que o quer só para ele. Fiat precisa fazer uma cirurgia, mas não concorda de jeito nenhum. Quer tomar remédio e fazer terapias, mas cirurgia não vai fazer, e vai conseguir jogar basquete novamente. Type pergunta e se recusar a cirurgia, e isso levar a osteoartrite e deficiência. Mesmo assim ele não se importa com o que vai acontecer, ele quer jogar basquete. É o capitão do time, tem uma nova partida e não vai perder. A partida é daqui a 1 mês e meio. Type pede para tentarem, ela desabafa que apesar desse rapaz ser tão bonito é tão mal educado, está com tanta raiva,
Ele comenta que sente pena dele. Ela pergunta se ele tomou remédio hoje. Normalmente Type é o mais esquentado, ou está afim daquele garoto. Na verdade, meio que faz o tipo dela também, jovem, bonito, atlético, crocante. Ele responde que não gosta dele. A verdade é que queria bater na cabeça dele também, mas ele é o paciente, é trabalho deles ajudá-lo. Fiat está muito chateado por não poder jogar. Um colega pede para que ele jogue a bola, mas ele fica muito irritado, e vai embora à noite. Tarn fica meio tristonho e pergunta se ele sabe que dia é amanhã. Ele responde que lembra, pare de pensar no que quer que esteja passando pela sua cabeça, mas ele não consegue parar de pensar, porque na sua cabeça só tem ele, não consegue parar de pensar nele, fica querendo um aconchego. Em seguida pergunta, sorrindo assim, está com vergonha. Mas ele responde que não. O rapaz percebe que Fiat está muito de mau humor. Informa que se ele quiser fazer algo divertido, ou algo privado só os dois, pode contar com ele. Ele responde que sim, contanto que ele possa o salvar desse tédio. Sua colega pergunta se ele já está terminando. Ele responde que estaria, se o diretor não tivesse dado mais coisas para ele fazer. Em seguida, recebe uma ligação de Tarn, perguntando se ele esqueceu. O lembrou ontem a noite toda, sobre o casamento de Thor. Vai vir. Ele pede desculpas, mas acha que não vai poder ir, precisa entregar o trabalho amanhã cedo. Ele responde que está tudo bem, mas fica muito frustrado. Sua namorada pergunta por que desse tratamento todo, tá querendo encobrir alguma coisa. Ele responde que não, só quer jantar com ela. Ela comenta que só tem esta mesa em todo o restaurante. Ele também afirma que está surpreso, e a pede em casamento enquanto Tarn toca piano. Antes dela dar uma resposta, ele deve responder primeiro. Em sua vida a tia é sua número 1, Tânia é a sua número 2, portanto, deve prometer que ela sempre será sua número 3, de namorada, passa a ser sua noiva. Thor fica muito emocionado. Mais tarde Type chega em casa. Tarn pergunta se ele quer que ele faça alguma coisa para ele comer, mas Type apenas o abraça, e pede para ele não pensar muito. Sabe o que ele está pensando, mas são felizes assim, não acha? É só um casamento, ele concorda. Um colega pergunta quando Léo vai voltar. Fiat ficou louco, está ansioso para jogar mesmo com o joelho machucado. Léo fica surpreso porque não sabia disso. Fiat não contou a ele. Dia seguinte, Type esbarra sem querer no rapaz. Ele pede que ele não o toque. Está sofrendo assim por causa de sua colega. Fisioterapia uma ova. Era para ajudá-lo, mas está doendo pra caralho. Acha que não se importam com nada, só se importam com o dinheiro. A dor está o matando. Foda-se, vai jogar neste estado. Type pede para ele destruir seu joelho então, mas depois não venha chorar até ele. Vá em frente, sua vida seu joelho, porque alguém se preocuparia. Se nem ele ama a si mesmo. Vai ajudá-lo a jogar basquete novamente, mas precisa seguir o cronograma e participar de todas as sessões de PT com a Piteng. À noite Type pergunta se ele está melhor. Ele questiona se ele quer dizer do seu joelho ou seu humor. Ele responde que, julgando pela sua língua afiada, está melhor agora. Tem certeza que está seguindo todas as instruções da Piteng, mas não, ele pulou, ficou com medo de não poder jogar basquete. Quando pensou isso, suas pernas se moveram por conta própria. Enquanto ele verifica seu joelho, Fiat pergunta se ele pode passar seu lane. Pelo menos terá alguém a quem perguntar. Quando não souber o que fazer, ele concorda, mas deve ouvir o que dizem a ele. Fiat aproveita a distração para tirar uma foto. Dia seguinte manda uma mensagem e espera uma resposta. Léo chega de viagem e pergunta por que ele não contou que machucou seu joelho. Ele responde que só machucou, e além disso, ele estava se divertindo lá, porque contaria. Léo pede para falar com ele. Fiat comenta que ele tem feito um estardalhaço desde o momento que chegou, está de mau humor, ou sente alguma coisa por ele. Ele responde que só está preocupado, porque é seu amigo, mas se sua volta o irrita tanto, e desperdiça seu tempo se divertindo por aí, então ele sente muito por ter voltado. Enquanto isso, Tarn está olhando alguns anéis e envia foto para o grupo dos amigos, que o ajudarão a se casar. Nó pergunta em qual shopping ele está, pois também está em um shopping. Em seguida, aparece uma moça, dizendo que é a Nana, e pergunta se lembra dela. É a secretária do Sr. Thor. Para quem está comprando uma aliança? Ele responde que é para seu parceiro, mas a ela não acredita. Acha que é para uma mulher e oferece ajuda. Nó está no mesmo shopping, e tira a conclusão que Tarn está traindo Type. Por outro lado, Fiat pede desculpas, não queria o irritar.
Não foi ele que disse que estava morrendo de vontade de ir para esse acampamento? Então como poderia dizer que havia machucado o joelho? Léo pergunta se ele sabe como ficou zangado, ao saber disso por outra pessoa. Comporte-se daqui em diante. Ou ficará com raiva. Type pergunta o que ele está fazendo. Queria ser romântico e acabou estragando tudo, certo? É porque é seu dia de folga, por isso, Tarn queria fazer algo por ele. Ele comenta que pelo que está vendo, ele está destruindo a cozinha, e acha que vão fazer o que ele faz de melhor. Tar menciona que como hoje é seu dia de folga, estava planejando deixá-lo tirar um bom descanso, mas Type afirma que nunca pediu por isso. Depois de fazerem amor, Type informa que está com fome. Tarn quer cozinhar para ele, porém Type comenta que quando disse que estava com fome, pediu para levá-lo para comer fora, está o convidando para um encontro. Ele responde, já que é um convite para um encontro, claro que vai, mas antes vão tomar banho. Ele pergunta se este é o restaurante que Pitor pediu a Amy em casamento. Ele responde que sim. Por isso o trouxe lá. Pega seu celular e abre uma conversa, para não deixar Type desconfiado. Informa que recebeu uma mensagem dos funcionários da sua loja. Pode dar uma olhada, um professor de música está pedindo desconto em cordas de violão e baixo. Comenta que ele pode não estar confiante agora, mas no futuro, pode usar a aliança deles de casamento. Ele fala, vai sonhando, pague a conta, ainda precisam fazer compras, e dar uma risadinha. Tar menciona que fazer compras lá. Lembra do primeiro ano deles, custou muito esforço fazer ele ir às compras com ele, e olha ele agora, se tornou um planejador financeiro da casa deles. Ele informa que se não tivesse se tornado, Tarn teria feito compras sem pensar, sabe que tem muito dinheiro, mas precisa economizar. Fiat também vai a este supermercado, para comprar um tênis que está prestes a esgotar, e encontra com Type, que pergunta se ele já está totalmente recuperado e está dando um passeio. Ele responde que está melhorando, e agradece pelos conselhos. Manda uma mensagem mais tarde. Após isso, comenta que Type é tão fofo, mas está erguendo uma parede. Tarn pergunta, aqueles dois, conhece eles? Ele responde que é um paciente do hospital. Esbarrou nele, então perguntou sobre sua condição. Pare de olhar para eles, ou eles vão cair no seu charme quando virem seus olhos. Está muito cansado para ficar com ciúmes agora. Tarn pergunta quem é o charmoso exatamente. Ele responde que o único que é cego bastante para se apaixonar por ele é Tarn. Tarn está com inveja de seu irmão, porque ele vai casar. Pitor pede para ele ter mais paciência. Casamento não é um jogo, dê mais tempo para Type. Mesmo que não se importe com o que as pessoas dizem, o Type está certo. Nossa sociedade não aceita casamento do mesmo sexo. Ele provavelmente está preocupado com isso e com a reputação do pai e da mãe deles. À noite percebe que Type ainda está trabalhando. Ele afirma que se preocupa com ele, diz que não aguenta mais, mas insiste em continuar, só porque quer ficar no emprego por um ano, então sai agora. Pode facilmente sustentá-lo. Ele pede para Tarn acreditar nele. Ele aguenta. Em seguida Type dar uma olhada no Instagram, e vê o comentário da Nana, dizendo que quer compartilhar seus cuidados, o que deve fazer. E pergunta quem diabos é dessa vez. Vai se encontrar com seu amigo. Não para de pedir comida. Ele comenta que ele não mudou nada. Ainda come como um porco. Ele responde que não é da sua conta, e pergunta se Tarn não tem uma apresentação hoje, porque está lá. Não devia estar de olho nele. Acha que ele fica mais popular à medida que envelhece. É como se ficasse mais atraente, como um Derry. Type o chama de tagarela, embora diga que ele é popular. Não pode ficar de olho nele todos os dias. Não confirma, ele é muito popular. Outro dia viu ele no shopping, caminhando com uma mulher. Type pergunta o que ele disse. Tarn estava com uma mulher. Ele responde que deu com a língua nos dentes de novo, deixou escapar novamente. O que deve fazer? Não pode, realmente não pode dizer. Mas se comer 2 brownies, ele informa que vai comprar 5 para ele. Então ok. Pede para ouvir com atenção. Não assistiu um filme outro dia. Ainda tinha tempo sobrando. Então pensou em almoçar. Mas droga, ele queria cagar, então foi ao banheiro. De repente, viu o Tarn pelo canto do olho direito. Sempre que ver o Tarn, ele está com o Type do lado. É como gêmeos siameses. Mas quando olhou, não viu ele. Ficou chocado quando aquela mulher entrou em cena, e ela se aproximou de Tarn, falando com ele como se fossem próximos. Aposta que tem algo rolando sério, mas a vontade de cagar tomou conta dele, então cagou primeiro, ou teria seguido. Perdeu a chance. 5 brownies, vamos.
Lá, no hospital, fica olhando outra vez o Instagram do seu namorado, e é informado que o Dr. Titi solicitou que ele fosse ao consultório dele. Fiat manda uma foto para Type informando que tem se esforçado na fisioterapia todos os dias. Léo tira a camisa para chamar a sua atenção. Mas Fiat está muito distraído pensando em Type. Ele pergunta se Fiat está levando a sério esse cara. Ele responde que sim, e Léo fica chateado. À noite estão assistindo juntos, e como sempre, Type finge que nada está acontecendo. Toma o celular de suas mãos e pergunta se ele não disse que queria assistir o filme. Então tudo bem, ele vai assistir. Dia seguinte, Nana está conversando com uma amiga, dizendo que Tarn é super atraente, muito arrojado, sua personalidade, modos e aparência são perfeitos, se puder namorar com ele, todos ficarão com inveja dela, e verificou, ele é 100% solteiro, já que perdeu a chance com seu irmão, mesmo que ele não seja o primogênito. Ele recebe herança igual, vai convidá-lo para almoçar, pois quer seduzi-lo em casa. Type decide pegar o celular de Tarn, e já pega logo uma mensagem dela, convidando seu namorado para almoçar, pois ela está perto de sua casa. Ele responde, claro, vê ela mais tarde, está se preparando para ver o Tarn, porém quem aparece é o Type, que está planejando fazer algo